Já de volta aqui o nosso Redação Novo Tempo. Nessa semana que se comemora o Dia Internacional da Mulher, nós vamos falar sobre elas. Sobre essas guerreiras que acrescentam muito às nossas vidas. E olha só, um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, mostrou que as mulheres trabalham em média 7 horas e meia a mais que os homens por semana. Mas mesmo assim, ainda continuam com a mesma carga horária nos afazeres domésticos em seus lares. Elas ocupam 49% do mercado de trabalho mundial, porém apenas 16% das mulheres aqui no Brasil ocupam cargos de, por exemplo, presidência de uma empresa. E aí, Suzane? Eu gostaria que os meninos falassem. Você trabalha 7 horas e meia mais que a gente, será? Olha, eu não sei, assim, se comparar com vocês, né? Acho que todo mundo aqui trabalha muito, né? Pessoas exemplares e tal. Mas realmente a mulher acaba... Não, mas deixa eu só colocar um negócio, porque a pesquisa fala que é somando os dois trabalhos, né? O trabalho remunerado e o trabalho que você faz em casa, né? Então, realmente... Dupla jornada. Pode acabar... É muito mais comum a mulher acabar fazendo isso, mais né? coisas dentro de casa do que os homens, né, do serviço doméstico. A Suzane não, porque a Suzane é rica, ela tem funcionários. Leia-se funcionários Gleick, o marido. Ai, gente, seria interessante se eu fosse rica, com certeza, né? Pra juntar outras mulheres aí. O Hélio, cada semana ele enriquece um diferente. Para me ajudar nessa tarefa. Bom, eu por enquanto estou na dupla jornada, porque nós temos a tripla, né? As mulheres que têm filhos realmente se desdobram mais. Quando a gente fala nesse assunto, eu sempre enxergo de uma maneira muito positiva até. Porque quando a gente olha assim, parece que a gente está quase sendo uma escrava da vida, né? Mas como a mulher é forte para se desdobrar desse tanto? Quando a gente chega do trabalho, que a gente vai para casa, eu não sei, é uma energia que realmente é superior à dos homens de encarar todos aqueles afazeres domésticos lá. Isso eu não estou querendo dizer que tem alguns momentos que a gente chega e realmente a gente está muito cansado, não consegue executar o que a gente planejou. Mas assim, a gente tem essa resistência maior de chegar em casa, ainda arrumar a casa, fazer comida para quem tem filho, ainda tem o filho para cuidar, é lição de casa e tudo mais. Eu tenho amigas que têm filhos, então a gente acompanha um pouco assim de perto e eu vejo que a mãe é aquela assim que está ali tentando de alguma maneira administrar a família, né? E sempre dando toque para o marido. Homens, por favor, não fiquem chateados. Mas ela está sempre assim, dando toque. Amor, sei lá, marido, me ajuda com isso, faz isso, faz a lição com a criança. Eu acho que depende muito da casa também, né? Por exemplo, o Hélio é o nosso grande exemplo de atividades domésticas. O Hélio é o exemplo? O Hélio. Lá em casa não é assim, não, de a Mari ter que ficar me dizendo o que fazer. O Hélio já... que faz. Esse Hélio é muito ele exemplo, que diz o que ela tem que fazer. Ele que diz, Mari, lave esse banheiro. Mari, arruma essa louça. Mari, arruma a cama. Mari, por favor, entre em contato com a nossa produção para a gente averiguar essa história. Porque já faz... Olha, a gente está no 3º ano do Redação Novo Tempo e ele diz isso há 3 anos. É muito suspeito, assim, muito suspeito. Vão lá em casa para ver. Ainda mais ele trabalha intensamente. Lá a divisão é bem feitinha. Agora, dentro dessa pesquisa... Até porque lá em casa nós temos uma filha, então a dedicação maior da Mari é pela Mel. Essa é a prioridade. Agora, então, é interessante que essa pesquisa do IPEA, ela faz um comparativo interessante, né? Que tem a ver com faixa de salário, né? De renda. Então, o que acontece? Esse é um ponto... Sim. As mulheres, essa pesquisa do IPEA diz o seguinte, as mulheres brasileiras que ganham até um salário mínimo, 94% delas também fazem trabalhos domésticos, ou seja, quase 100% das mulheres que ganham até um salário mínimo trabalham fora de casa e dentro de casa. Tem que fazer. As mulheres que ganham de 5 a 8 salários mínimos, ou seja, tem uma renda superior, apenas 79,5% delas faz essas atividades também. Apenas assim, é um número considerável também, lógico, 80%. é alto, né? Imagina, comparando com os 94%. Comparado com 90 e pouco, né? Mas é interessante que vem agora, a relação dos homens. Exatamente. Com os homens isso é inversamente proporcional. Os homens que ganham até um salário mínimo ajudam menos em casa do que os homens que ganham um salário maior, de 5 a 8 salários mínimos. É o que apresenta essa pesquisa de IPEA. Dos homens que ganham até um salário mínimo, apenas 49%
ajudam em casa. Já os homens que ganham de 5 a 8 salários mínimos, 57% ajudam dentro de casa. Eu Isso achei curiosíssimo Então, isso. A pesquisa Isso indica não que o explicou... Hélio é pobre, ele fica enriquecendo a gente, mas como ele trabalha muito em casa, quer dizer que ganha pouco, Hélio. Não, Não, no caso ele ganha contrário. muito. O Os homens que ganham pouco mais, não ajudam em casa. Então, o o homem Hélio que ajuda ganha porque pouco ele é ajuda rico, viu, menos. gente? O Hélio Ou seja, ganha pensa o grana. seguinte, Eu ganho muito, então eu ajudo é em casa. rico, na verdade. Você está nessa estatística. Descobrimos a verdade, o rico sou eu. Você fica se escondendo, mas o riquinho é você. Olha, gente, a pesquisa não explicou o porquê, mas me deixou bastante curiosa, assim, qual seria essa relação? Enfim. tem muitas variáveis aí, né? Você pode colocar, por exemplo, tem muitas situações de mulheres que, lógico, só estou colocando como uma das variáveis, não são todas, mas, por exemplo, o número de mulheres que ganham até um salário mínimo, existe um grande número delas que são mães solteiras, então elas nem têm um marido em casa para poder ajudar com isso. De repente, aí tudo fica com elas. Às vezes, por conta sei lá, do perfil de trabalho que um homem que ganha até um salário mínimo tem, para conseguir ganhar um salário mínimo, às vezes o cara tem que fazer 2, 3 trabalhos que remuneram muito pouco e o cara não consegue ter tempo para ficar em casa. Ou é um trabalho que é braçal, né? Verdade. Quer dizer, castiga fisicamente. São e muitas tem variáveis. aquilo que você falou, a mulher realmente é mais resistente do que o homem nessa questão. O homem tem mais força, mas a mulher tem mais resistência física. Então tem várias coisas que a pesquisa, claro, não mostra, porque a pesquisa só se preocupou em perguntar, você ajuda ou não ajuda? Tem outro dado aí que eu falei no início do bloco, que é a relação das mulheres no mercado de trabalho e posições de liderança, né? Então, aqui no Brasil, só 16% delas é que estão em vagas de presidência chefia, de grandes como empresas, exatamente. Agora, eu achei interessante alguns países, olha, Tailândia é o país pesquisado com mais mulheres nesse cargo, presidência de empresas. Não é nem liderando chefias. Departamentos, presidindo empresas. Então, eles têm 40% das mulheres presidindo as empresas. Ou não, 40% dos cargos de das liderança presidências são de mulheres. Número muito Hoje a alto gente está fazendo comparado. inversão, eu, né? Muitos números. Tô fazendo as inversões aqui totalmente. Nova Zelândia, 2%. Austrália e Irlanda, 3%. Isso não seria um problema se, sei lá, as mulheres representassem 2% da força de trabalho na Nova Zelândia, por exemplo. Então, ou pouco mais que isso, né? Sei lá, 5% dos trabalhadores da Nova Zelândia são mulheres. Aí 2% ocupam tal. Agora, quando você tem 49% das mulheres ocupando o mercado de trabalho mundial, né, são os dados que a gente tem. Então, 49% das vagas de trabalho no mundo são ocupadas por mulheres, isso dados da Organização Mundial do Trabalho. E aí você tem um número muito baixo de mulheres ocupando cargos de alta liderança, aí realmente você pode analisar, né? Pode ter alguma coisa aí, né? Porque se está quase, né, a gente pode dizer, está meio a meio aí, metade da força de trabalho no mundo são homens e metade mulheres, e só aqui no Brasil, né, 16% ocupam cargos de liderança, quer dizer, por quê? Às vezes não confia, ou não, porque de repente a mulher pode ter filho, então não vamos dar o cargo de liderança para ela, não vai conseguir. Sabe esse tipo de situação? Dá para fazer uma grande análise sobre isso, né? Mas, obviamente, a gente tem um dado que faz a gente refletir, né? Não, só ia complementar, 49% elas ocupam essa fatia do mercado de trabalho mundial e 12% mundial delas estão na liderança, ou seja, o Brasil com 16 está um pouquinho à frente do que a média global. Essa é uma notícia até boazinha, assim, pra gente, né? Bom, antes de ver sobre esses dados e tal, eu busquei, assim, algumas entrevistas com algumas mulheres, inclusive CEOs, né? Quer explicar o que é CEO? É o líder da empresa. Eu esqueci o termo da sigla, você lembra? Não lembro agora. É porque é uma sigla em inglês, que é para o grande presidente da empresa. Pode ser que não seja o dono da empresa, né? Não é o dono da empresa, mas é quem organiza todo o trabalho, preside todos os trabalhos da empresa. Eu não lembro o que era. Acho que o World Organization, mas eu não tenho certeza. CEO. Faltam outras duas. Só falta pouco. Aí teve uma entrevista de uma mulher que eu achei bastante interessante. Vou ela pesquisar contando, no Google. Vai pesquisando enquanto eu vou falando. Ela falando assim, que ela se dedicou, obviamente, todo mundo que quer
ocupar um cargo de liderança, seja homem, seja mulher, tem que se dedicar, tem que estudar, tem que buscar o máximo de condições possíveis para ocupar esse cargo. E no caso da mulher, ela enfrenta uma barreira a mais do que todo mundo enfrentaria, que é realmente esse preconceito que se tem. Por quê? Vamos pensar numa grande corporação. O maior número de chefes, assim, de gerentes, coordenadores, sei lá, a nomenclatura, são ocupados por homens. Então, há uma certa resistência desses homens serem liderados por uma mulher. Então, ela comentou, praticamente quase todas as reuniões e que ela preside e tudo, a maior parte ali é homem, quase que todos, né? Então, ela tem que lidar diretamente com eles. Então, eu acho que talvez existe uma certa resistência dos homens serem chefiados por uma mulher. Posso dizer, desculpa, talvez não esteja muito no meu papel dizer isso, talvez, não sei se você tem uma opinião diferente, mas eu não acho que o problema seja só dos homens terem uma dificuldade de serem chefiados por mulheres. Mulheres? Mas eu acho que mulheres também têm dificuldade de serem chefiadas por mulheres. Claro que eu não estou falando de totalidade aqui, né? Eu estou falando de uma parcela. Eu acho que não são os homens que são machistas. Eu acho que a gente vive uma sociedade machista. Eu diria que uma mulheres... prova disso é a política. Porque na política você tem a possibilidade de escolher quem você quiser dentro daquele universo de candidatos para ser o seu vereador, o seu prefeito, o seu representante. Mas dentro da política nacional, por exemplo, não me lembro agora o dado, mas é um percentual muito baixo de mulheres que a gente tem como prefeitas, como governadoras, então nem se fala, a gente teve uma presidenta, né? Uma presidente e acabou que nem terminou de cumprir o mandato. Não terminou o segundo mandato. Quer dizer, mas as mulheres estão nas cédulas para votação, Sim. estão lá, mas as próprias mulheres, que são a maioria dos eleitores, não estão elegendo mulheres. Esse é um dado muito interessante. A gente tem mais eleitoras no Brasil do que eleitores, né? Então, vocês querem dizer, se são mais eleitoras, elas deveriam, então, Sim, procurar eleger... Não que deveria buscar as mulheres, mas é uma contra-argumentação para dizer que é o homem que impede que a mulher siga, mas colabora com o que o Wagner disse. A sociedade pensa assim, tanto homens quanto mulheres. Olha, a informação aqui do CEO é chefe executivo do escritório. Pronto. Chief Executive Officer. Nossa, obrigada. Chefe executivo do escritório, É isso aí. da oficina. Não, Mas olha, a gente tem que terminar o programa, a gente tem que terminar esse bloco, na verdade. Entendi. A gente precisa realmente desejar aqui o nosso feliz Dia Internacional para todas as mulheres. Eu vou quebrar o protocolo, vou levantar aqui. Olha, gente, tá acontecendo. Saindo do cenário. O que está acontecendo? O que está acontecendo, Quem está ouvindo a Brasil? gente no rádio não está entendendo nada. Eu tô saindo Mas o Leite aqui. saiu do cenário nesse momento e está entrando de novo. Olha só, é o Mostra pra presente... câmera aí. Entregue, você que é o apresentador do programa. Ué, gente, todos nós somos. a nossa humilde homenagem para nossa única representante. Levanta, Suzane. Gente, eu fiquei até Essa emocionada. única representante do sexo gente, feminino obrigada. aqui. Nossa, vocês são... Cuidado com o seu Gente, microfone. Estamos dando uma flor, um buquê de flores de para ela, flores. pessoal do rádio. E aí é o seguinte, olha, a gente tá dando esse presente aqui pra Suzane. Rosas vermelhas. Rosas vermelhas, e é uma homenagem pra ela, claro. Obrigada. São de verdade. São a única representante desse sofá do universo feminino, mas também é uma forma da gente dizer Feliz Dia Internacional da Mulher pra você que acompanha aqui o Redação Novo Tempo todas as semanas. É isso mesmo. Gente, muito obrigada. Nossa, segurei aqui as lágrimas, que eu fiquei até emocionada, viu, dos meninos fizerem isso pra mim. Obrigada. A gente fica por aqui então, nesse bloco a gente volta daqui a pouquinho, não sai daí.